Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar de volta aqui. É uma grande honra poder estar aqui. E eu queria começar essa palestra com uma outra forma de falar, mas primeiramente eu queria agradecer, por incrível que pareça, eu nunca pensei que ia dizer isso, a Microsoft, porque 2 semanas atrás eu descobri que o PowerPoint existia 20 anos atrás. E quando eu dei a primeira palestra e a última palestra do primeiro simpósio internacional de neurociências aqui em Natal, 20 anos atrás, eu já tinha um PowerPoint no meu computador. E vocês vão ver exatamente o que eu apresentei 20 anos atrás. Porque nós estamos celebrando 10 anos de um grande marco, que foi a criação da OS, que permitiu que todos vocês e toda essa estrutura existisse com esse acordo, esse contrato que foi realizado em 2014 com o MEC. Mas essa história, na realidade, começa 20 anos atrás. Ela começa naquele primeiro simpósio de neurociências aqui em Natal. Imagine o acontecimento. Neurocientistas do mundo inteiro despencando em Natal, inclusive um prêmio Nobel, Dr. Neher, da Alemanha, vindo para essa cidade e, de repente, como meus amigos que vieram dos Estados Unidos, vieram de vários lugares do mundo, diziam, esse é o primeiro simpósio de neurociência que eu participo na vida, onde à noite, quando eu chego no hotel, eu apareço na televisão. Porque a televisão de Natal começou a apresentar sumários das palestras na noite do dia que o indivíduo dava palestra aqui no, nem sei se existe ainda mais, o Hotel Pirâmide, no salão principal do Hotel Pirâmide. E essa é a palestra que eu dei no encerramento, se eu não me engano, no dia 7 de março de 2004, na presença de todos os meus amigos neurocientistas do mundo inteiro, dos meus pais, dos meus grandes amigos. Desculpa. E essa foi a ideia maluca que eu apresentei e tinha apresentado semanas antes ao presidente da República, que ocorre ser o mesmo presidente da República nesse instante. Cheguei no Palácio do Planalto com a única gravata que eu tinha, continua sendo a única que eu tenho, e disse para o presidente da República que eu queria criar uma Brasília científica. Que fizesse ciência de um jeito diferente. Que fizesse ciência como um agente de transformação social. Completamente louco. Né? O presidente olhou para o ministro da Ciência e Tecnologia, olhou para mim, olhou de novo para o ministro da Educação, provavelmente pensando, o moço perdeu todos os mármores que tinham aqui sobrando conectados ainda. Eu falei, não, a ideia não é louca, a ideia tem, na realidade, precedente. Porque se os senhores olharem essa curva de 20 anos atrás, tá? Me perdoem, mas eu quero ser o mais próximo da realidade de 20 anos atrás para vocês entenderem o desafio. Essa é a curva de inovação. É uma curva que era feita anualmente, deve estar sendo feita até hoje, onde mostra a capacidade inovativa de um país no eixo X, somadas patentes, teses, todo o insumo dedicado à pesquisa básica e aplicada, e no eixo Y, o GDP per capita. E ao longo dos últimos 80 anos, essa curva vem sendo plotada, e nós temos mostrando nessa curva a progressão de sociedades que hoje, vocês são muito jovens, a maioria de vocês, falam da China, da Coreia do Sul, pois bem, esses países estavam aqui embaixo, na reta de inovação, quando eu nasci, 63 anos atrás. E hoje, eles estão ali em cima, desafiando todas as potências do Oeste, Estados Unidos, em termos de produção científica, que gerou aumento do PIB per capita. Tudo bem, não é uma das melhores indicadores de crescimento, de felicidade ou de
ascensão social, mas é o que os economistas entendem. E é por isso que essa curva tem sido traçada ano após ano para mostrar como as sociedades que investiram em ciência pura tiveram dividendos nem jamais imaginados. Eu sou da geração que o homem pousou na Lua. Só que o homem pousou na Lua no dia 20 de julho de 1969, que ocorre ser o aniversário de nascimento do cara que possibilitou a indústria aeroespacial chegar na Lua, um certo Santos Dumont. E foi esse exemplo que eu mostrei, que se o Brasil, que ocupava essa posição 20 anos atrás na curva de inovação, quisesse chegar no topo desta métrica e traduzi-la em um aumento da prosperidade humanística, eu não falo nem de econômica, mas da prosperidade humanística da sociedade brasileira, ela precisaria fazer, o Brasil precisaria fazer o que esse indivíduo fez: ousar, desafiar todos que diziam para ele, desde que ele era criança, que voar era para os pássaros, era impossível. Não sei se vocês sabem dessa história. Quando o Santos Dumont perdeu o pai, ele se transformou no homem mais rico do mundo. Ele tinha 25% da produção cafeeira do planeta nas suas mãos. E quando a mãe chegou para Santos Dumont e falou: filho, o que você vai fazer da sua vida? Santos Dumont respondeu: eu vou voar. Então imagine uma mãe, né, de um bilionário, no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, ouvindo que o seu filho vai voar. Imagine o Santos Dumont numa classe do primeiro ano primário, no dia que a professora pergunta: meu filho, o que você vai fazer da vida? E ele chegasse e falasse: professora, eu vou voar. Para onde ele ia parar na classe? Lá no canto, olhando para a parede, recitando a tabuada do nome, certo? O mais incrível do legado do Santos Dumont não é o voo ao redor da Torre Eiffel, não é o 14 bis, não é o Demoiselle. O mais essencial, na minha modesta opinião, é que esse homem falou e cumpriu a promessa. Ele voou por todos nós. Ele voou por todos os sonhadores que todos os dias ouvem que os seus sonhos são impossíveis. Porque voar, no começo do século XX, sendo brasileiro, em Paris, era impossível. Era a definição do impossível. E esse cara voou vestido de terno, gravata, chapéu panamá, sentado num selim de bicicleta, sem cinto de segurança, comandando um dirigível feito de seda japonesa, linhas de nylon de piano. Aquelas coisas que você, quando aperta o teclado, tocam, aquelas fitas de nylon, é ali que vocês veem no Brasil 6, aquilo era o material com que ele voou. Tá? E foi essa a minha inspiração. E continua sendo, até hoje, de tentar mostrar para todos que quiserem ouvir, que estiverem dispostos a ouvir, e como minha avó dizia, o impossível geralmente só é o possível que a gente não pôs tempo suficiente para realizar. Ele é a prova disso. E foi aí então que o exemplo de Santos Dumont, só para dar um pequeno espaço para os economistas, se transformou nisto aqui. A segunda maior empresa do Brasil, uma das 4 maiores empresas de aeronáutica do mundo. E a minha diversão durante 35 anos nos Estados Unidos, viajando por todo o país, como a Embraer tem um monopólio, junto antigamente com a canadense Bombardier, mas agora a Bombardier foi vendida, então a Embraer detém o monopólio dos voos regionais americanos. A minha grande diversão era a seguinte: entrar no avião primeiro, sentar no meu lugar, esperar o americano que vinha do meu lado. Aí o americano vinha, sentava, pedia o seu whisky, eu com a minha Coca-Cola zero. Aí ele, hi, que é mais ou menos o grau de intimidade que você vai ter com a maioria dos americanos.
E ele começava a tomar, depois do segundo gole eu chegava para ele e falava, muito bom esse avião, né? E ele falava, não, excelente, sensacional. Ele falou, você sabe quem fez esse avião? Ele olhava para mim, Boeing? Não. Uma empresa chamada Embraer. E ele virava para mim e falava, e onde fica? Na Califórnia? Eu falei, não, fica em São José dos Campos, no Brasil. Aí o americano já se segurava no mundo. Né? E aí, durante as próximas horas de voo, eu catequizava um americano de cada vez sobre a verdadeira história da aviação. Certo? Pois bem, esse exercício deu frutos, porque ao estudar a vida de Santos Dumont, eu entendi. E aí, esse é o gráfico original que eu apresentei 20 anos antes. Seria o campus do cérebro, onde vocês sentam hoje, todos os dias, onde vocês vêm todos os dias. Um instituto de pesquisa cercado por projetos sociais que permitiriam a transferência do conhecimento científico adquirido aqui para o entorno daqui. Porque quando o meu avião quebrou entre Lisboa e Recife, eu tive que parar em Natal 2 anos antes, e no fim de semana não tinha voo para Recife, a mulher ia dar uma aula, eu tive que alugar um carro e passear por Natal, porque eu não tinha o que fazer, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada para fazer. Eu peguei um carro e fui passear por Natal e me perdi, despenquei na BR-101 e acabei em Macaíba. Macaíba. Eu nunca tinha ouvido falar de Macaíba na vida. Só que quando eu despenquei aqui, eu vi isso aqui. Uma Macaíba. Certo? E aí eu falei, tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Porque se a gente provar que a ciência pode ser um polo de desenvolvimento social e econômico aqui, nós vamos provar o nosso caso, que o talento humano brasileiro existe em qualquer, aliás, humano geral, existe em qualquer canto do planeta. E para você ter Santos Dumonts, mais deles, você só precisa construir os aeroportos, porque eles vão se encarregar de decolar. E foi aqui que, depois de ver essa paisagem, eu decidi reunir alguns amigos e criar a Associação Alberto Santos Dumont para apoio à pesquisa, 20 anos atrás, no dia 17 de abril, semana que vem. E tentar trazer de volta para o nosso cotidiano científico a ideia de que a ciência não é publicar, a ciência não é patentear, a ciência não é ganhar dinheiro para fazer pesquisa, a ciência não é ganhar o prêmio Nobel, a ciência é, e ela só existe para melhorar a condição humana. É para isso que a gente faz ciência. Podem não estar falando isso aí fora, mas aqui, nesse oásis, essa é a razão principal pela qual ele foi criado. Para transformar a vida do entorno. Está filmando, tá? E essa é a missão original da ASDAP, que pariu o IST. Está filmando. É o seu filho primogênito, tá ligado, bem sucedido, do qual nós temos enorme orgulho. Pois bem, essa foi a primeira escalada. Eu chamo um tour de Macaíba, quando eu estou fora do Brasil. Esse é meu filho Pedro, meu filho mais velho, eu não me lembro o nome dela, a professora Selma, isso mesmo. E quando eu cheguei aqui, eu vou contar 2 histórias, me desculpem, mas é a única oportunidade que eu tenho para contar essas histórias, porque fora daqui ninguém entenderia. Me convidaram para ir na rádio da UFRN, quando eu anunciei que eu ia fazer esse projeto aqui. E eu fui na rádio, sem saber como era o programa, e era um programa que as pessoas ligavam para falar com o entrevistado. E eu estou lá, todo entusiasmado, Santos Dumont, contando a história do que vai ser, como nós vamos construir, e liga uma senhora. Primeiro telefonema da minha carreira em Natal, tá? Que eu recebo do público. A senhora liga e fala: o senhor veio para Macaíba para fazer o quê mesmo? Para construir um instituto de ponta que vai ter, né, blá, 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 blá. Ela vira assim: o senhor quer ser político? Eu falei: não, não tenho nenhuma ambição.
O senhor quer ganhar dinheiro? Não, o que eu ganho é suficiente para minha subsistência. Silêncio na linha, o apresentador está pronto para desligar, a gente só ouve no fundo da ligação. O homem é louco. Essa foi a minha percepção, né? Potiguar. E a segunda história, depois desse programa na rádio, eu vim aqui de novo para Macaíba, na época que você podia fazer a conversão para a esquerda da BR, entrar direto, né, nos tempos pré-históricos, onde você podia entrar direto na avenida aqui, e tinha um bar. Eu falei, pô, não tinha nada aqui, de repente tinha um bar, né, porque meses antes a notícia tinha sido vinculada, que está lá até agora, acabei de passar, está lá o bar. Aí eu fui lá falar com o cara, pedi uma água mineral, ele me ofereceu a melhor pinga da região, melhor, né? Eu falei, não, vai uma água mesmo. Aí eu falei, nossa, o senhor está aqui no meio de lugar nenhum, entroncamento da BR com Jundiaí. Ele veio para mim, o senhor não ouviu as notícias? Da onde o senhor vem? Eu falei, não, que notícia? O senhor não ouviu que vai ter um monte de cientista vindo para cá? Eu falei, não ouvi. Ele falou, não, mas onde o senhor estava? Ninguém fala de outra coisa, vai ter um monte de cientista vindo para cá. Eu falei, e que tem isso a ver? Uma coisa pode falar, eu só não sabe que esse povo bebe pra caramba. Primeiro empreendedor do projeto o Campus do Cérebro é aquele bar da esquina. Então eu já tinha um argumento que eu levei para o governo federal e que eu já estava criando atividades econômicas e empregos com carteira assinada, antes mesmo da instalação do polo de pesquisa. E quem me levou nessa primeira excursão foi um senhor chamado Firmino, porque não dava para chegar de carro aqui. Não tinha como subir nem com 4 rodas ou sei lá o quê. Não tinha como vir de bicicleta, não tinha despencar de paraquedas, era meio arriscado. Só tinha o carro de boi do seu Firmino, que foi quem primeiro me trouxe aqui, cujo neto está aqui. Que acabou de me dizer que está acabando o doutorado dele. Os membros da comissão de avaliação do MEC, se eu fosse vocês, eu não preciso de mais nada para avaliar esse projeto. Zé Firmino é a minha prova categórica de que funcionou. E o seu Firmino virou para mim e falou, só vem aqui qualquer hora, eu levo o senhor lá em cima a qualquer hora. Aí meu filho Pedro falou, pai, de novo de carro de boi, o que eu vou contar na escola? Porque ele estudava nos Estados Unidos. Eu falo, você vai contar na escola que você veio para o Brasil, subiu o morro de Macaíba no carro de boi, da onde vai ser o maior campus de neurociência do país. Falei com o Pedro ontem à noite, antes de vir para cá, e ele falou, lembro até hoje do carão que eu passei na escola, mas eu contei a história. Enfim, essa é a foto emblemática do primeiro simpósio de neurociência de Natal, onde só pela cor do bronzeado vocês podem ver quem trabalhou e quem foi para a praia. Dona Neiva Parasquiva, evidentemente, aqui do lado esquerdo, conheceu, mapeou todo o terreno, né? E eu vou contar essa história que só nós dois conhecemos. A Neiva criou comigo, quando eu era aluno no 3º ano da Faculdade de Medicina, uma escola de esportes para as crianças do bairro de Pinheiros que ficavam em volta da Faculdade de Medicina da USP. Porque os alunos da Faculdade de Medicina tinham um clube maravilhoso, com piscina, campo de futebol, quadra, espetacular, mas era fechado para os alunos da USP, como eu. E quando eu virei diretor da Atlética da USP, da Medicina USP, eu falei, não é possível que a gente tenha isso aqui. E as crianças do bairro que só moram em apartamento, eu não tenho nada. E nós criamos uma escolinha de esportes, que a Neiva foi diretora. Durante 40 anos,
Foi talvez a primeira grande escola de esporte para criança, certamente de Pinheiros, mas de São Paulo, tá? Bom, eu fui para os Estados Unidos, a Neiva foi para a MedSport. Em 2003, eu ligo para a Andréia, que era secretária de MedSport administrativa, que virou secretária administrativa da ASDAP, que eu mostrei para vocês, falou, preciso falar com a Neiva. Aí ela me falou assim, não, a Neiva bateu um carro, está num mecânico, melhor você não ligar agora, porque vai ser complicado, eu estou nos Estados Unidos. Peguei, eu acho que era o celular, liguei para ela, ela me atende, quem é? Eu falei, Miguel, que Miguel? Miguel Nicoleles. Eu falei, ah, você? E aí, tudo bem? Eu falei, Neiva, é o seguinte, eu estou voltando ao Brasil para criar um projeto em Natal, que entre outras coisas, vai ter um grande centro poliesportivo. A mulher estava consertando o carro na mecânica, tá? O carro estava arrebentado, eu não vou contar quem foi a culpa, mas tudo bem. E ela fala para mim, tudo bem, quando você vier para São Paulo, nós conversamos. Vim para São Paulo, fomos jantar na Cantina Esperança. Acredite, se você quiser, custou um filé parmegiana e um ravioli ao sugo. Dona Neiva se juntou às DAP antes dela existir. Só que ali eu falei para ela, esses são dois amigos meus, colegas de USP, Luiz Bacalar, Orishi Samishina, que no começo do projeto participaram. E aí, fazer, porque ela se juntou ao projeto, ela sabia o que eu queria fazer. E o projeto, eu disse para ela, tem que ser algo diferente. Tem que ter não só a ciência, mas tem que ter o componente social. E o primeiro grande componente social, os dois grandes componentes sociais seriam um projeto educacional que vai da gestação das mães dos nossos futuros alunos até o pós-doutorado. E, evidentemente, uma clínica materno-infantil para tomar conta das mães dos nossos futuros alunos. E aí, nesse filé parmegiana, por um filé parmegiana e um ravioli ao sugo, eu encontrei duas magas. Ela, que eu já conhecia, e ela falou, mas você quer fazer uma escola, só tem uma pessoa no planeta que vai aceitar, fazer o que você quer, do jeito que você quer. E eu falei, com quem? Ela falou, é a reencarnação do Paulo Freire. Eu falei, putz, tem que conhecer essa mulher. Dora Montenegro. Esse é o valoroso D'Artagnan, Evandro Montenegro, seu escudeiro. E aí começou uma aventura que eu vou mostrar rapidamente, porque ela não está no tempo, indescritível. O meu chefe de departamento na Bio virou para mim e falou, você vai fazer o que no Brasil? Você vai construir o quê? Eu falei, vou construir um campus do cérebro para cultuar o cérebro em todos os domínios da condição humana. Desde a ciência pura até o projeto educacional, até o projeto clínico. Nós vamos celebrar o cérebro humano em todas as suas dimensões. Ele falou, você não vai mais publicar, você não vai conseguir mais dinheiro, você não vai mais pôr essas coisas em prática. Pois bem, de 2002 até 2019, eu tive a maior produção científica e trouxe a maior quantidade de dinheiro possível para a Duke University e jamais viu. Neurociências na época de Natal, porque a gente não sabia onde a gente ia ficar, porque quando nós viemos aqui e começamos a ver a Via Crucis, o que seria necessário para construir tudo isso, nós tivemos que improvisar. Num voo da Gol, voltando de Natal, onde ninguém respondia o que a gente precisava, ninguém falava que era possível fazer nada, eu cheguei para a Dora e falei, Dora, me dá um guardanapo seu aí. E desenhei um projeto alternativo, piloto, antes de que tudo isso aqui pudesse ser construído. Ela tem um guardanapo até hoje, tá?
E foi o dependências que podiam ser alugadas temporariamente para pôr a coisa para funcionar. À época, nós vasculhamos a cidade de Natal e eu descobri que, na época, hoje eu não sei, não vou me meter em encrenca, mas na época, 95% da cidade de Natal não tinha título de propriedade dos prédios que a gente tentava alugar. Nós encontramos este aqui, que era uma ex-escola, não, era um dormitório de alunos, e criamos a primeira versão do INELS, que o Bastos e o seu João foram os primeiros a se trabalhar aqui na entrada desse prédio. Então nós vamos ter que fazer um troféu de 20 anos para o Bastos aqui, tá? Para a Valéria também, que eu já vou falar já, porque nós começamos a montar um centro de pesquisa no meio da Candelária. E ocorre que eu tinha $150 mil guardado na minha reserva de laboratório. Dinheiro que eu consegui de gente privada, que eu fui pondo na reserva do laboratório para projetos excepcionais. E a minha ex-mulher, Laura Oliveira, que administrava esse dinheiro, que administrava, porque ela era a manager do meu laboratório, eu cheguei em Dublin e falei, lá eu encontrei o caminho perfeito para usar os $150 mil que nós temos de reserva do laboratório, que era a nossa padaria, né? Ela falou, qual? Comprar equipamento e mandar para Natal. Foi quase ali o divórcio, foi muito próximo. Mas a Laura foi a responsável por comprar todo esse equipamento, mantê-lo durante um ano até que a gente conseguisse as guias de importação, porque era uma doação, que a Juc aprovou, evidentemente, mas que tinha que vir para o Brasil, e o tamanho da quantidade de papel que você tinha que preencher para trazer $150 mil 20 anos atrás de equipamento, foi uma loucura. E foi graças a isso que nós equipamos esse prédio e começamos a construir a infraestrutura necessária. Não está funcionando aqui o meu baratinho. Você puder passar? Isso. As bancadas foram construídas por marceneiros locais, usando os desenhos do meu laboratório na Juc, originais. Por favor. Aqui são os laboratórios que foram sendo construídos, porque daí uma aluna da Juc, que veio um dia na minha sala, ela trabalhava estudando o cérebro de passarinho. E ela entrou na minha sala e falou, não estou afim de continuar o doutorado aqui na Juc, não estou muito legal. Eu falei, eu tenho um projeto para você. Ela falou, não, mas eu não quero fazer doutorado, não estou afim de continuar fazendo ciência. Ela falou, não é ciência não, nós vamos fazer a desbravação de um novo lugar. Ela falou, mas para onde você quer que eu vá? Eu falei, eu quero que você vá para Natal, ser a gerente deste laboratório. Foi aí que a Adriana Ragonix, está sentada ali, cometeu a loucura no meu escritório na Duke University, e pelo visto algo deu certo, porque ela continua aqui, depois de 20 anos na SDAP, gerenciando os laboratórios que a SDAP cria, agora pelo mundo, como eu vou mostrar para vocês. E aí a Adriana começou a montar os nossos laboratórios, tudo feito por marceneiros de Natal. Isso. E aí nós constituímos, tem que voltar aqui, os primeiros biotérios legalmente regulamentados para roedores e marmosetes e macacos do Rio Grande do Norte, com toda a tecnologia vinda dos Estados Unidos, e encontramos a Valéria, a Santa Valéria, que passou a ser a nossa veterinária de plantão, né? Sendo que era notório em todo o instituto que os nossos gatos, camundongos e macacos eram muito mais bem tratados do que o resto, né? Porque nós tínhamos que passar o Deus nos acuda para fazer pesquisa aqui, mas os ratinhos estavam bem, porque a Valéria, Santa Valéria, estava lá de plantão. E aí nós fomos, eu não sei o que, não está funcionando, tá? Trocar a pilha. Eu vou pedir para você ir passando então, rapidinho, ou alguém, por favor. Isso. Só quero mostrar para vocês as instalações que não existiam no Brasil na época. Pode passar. Por enquanto, 30 gramas. Laboratório de eletrofisiologia, laboratório de camundongos, pode em frente, laboratório de comportamento, microscopia e imagem, neuroengenharia. E aí, no projeto piloto, ocorreu a bifurcação. Como é que nós vamos fazer um projeto
de neurociência básica que tenha um impacto social. E como eu falei para vocês, as duas vertentes foram a parte clínica, focada na mãe e nas crianças, quando eu já vou contar essa história rapidinha do Anita Garibaldi, e a parte educacional. Só que nesse instante eu estava num trem em Lausanne, voltando de uma palestra, eu estava no meio do meu sabático na Suíça, e eu recebo um telefonema no meio do trem. E a voz do outro lado fala: o senhor tem um minuto para falar com a senhora Lili Safra? E eu falei: poxa, então para com isso. Pensei que era um amigo meu passando um trote comigo, né, no telefone. O trem está chegando em Lausanne, eu estou com o meu terno, né, porque na Suíça eu tinha que usar o terno, né, aquela única gravata para dar palestra. Quando eu vou descer do trem, a voz do telefone: professor Nicoleles, aqui é a Lili Safra. Eu tropecei no espaço do trem para a plataforma e fui até pisar na plataforma, ralei o meu joelho inteiro, arrebentei o terno, aqui o terno de Deus me livre italiano que eu tinha. A Lili Safra no telefone para mim: olha, eu ouvi falar do seu projeto, você pode estar amanhã aqui em Londres? Porque eu quero discutir com você a possibilidade da minha fundação financiar o seu instituto. Ela falou, eu só olhei para o meu joelho, porque era o único terno que eu tinha, né? E eu falei: não, claro, não tem problema. Desliguei e falei: como é que eu vou ver a Lili Safra o terno sem joelho? Talvez fosse até bom, porque eu ganharia mais dinheiro. Mas não era o meu estilo à época. Hoje eu já tirei alguns fluidos do meu comportamento de arrecadar fundos. Fui no centro da cidade de Lausanne, tinha uma alfaiataria de um italiano que eu só babava quando passava na portaria para ver os ternos, né? Entrei lá e falei: meu senhor, é o seguinte, eu sou descendente de italianos, minha mãe veio de Lucca, eu tenho um encontro amanhã em Londres com uma bilionária, eu preciso de uma calça de terno, ou o senhor conserta essa, ou eu preciso algo. O cara olhou para mim, você imagina, né? O cara vende terno, entra um louco no lugar, pedindo um favor para o cara falou: faz o seguinte, eu vou emprestar um terno para o senhor e vou consertar o seu. Você vai lá, vai em Londres, volta para cá. Quando você voltar, eu te entrego a sua calça e você me devolve o meu terno. Eu falei: Gil, perfeito. Fui para Londres, cheguei na porta do hotel, me aparece um carro com os vidros todos fechados, todos escuros, não dava para ver absolutamente quem estava dentro e quem estava fora. Entrei no carro, não conseguia ver onde eu estava indo. Quando abre a porta, estou no meio do subterrâneo, de uma garagem subterrânea de uma mansão em Londres, subo pelo elevador com 2 guarda-costas de 3 metros de altura. Quando abre a porta, Lili Safra. Passei 3 horas com Lili Safra e ela decidiu financiar, durante mais ou menos uma década e meia, todos os projetos do Instituto Internacional de Neurociências, que passou a se chamar Edmond e Lili Safra. Tá? Tudo por causa daquele alfaiate italiano. Quando eu voltei, fui devolver o terno para o cara, ele falou: funcionou? Eu falei: funcionou. Ela vai assinar o cheque. Ele virou para mim: 50% de desconto do terno. Foi a única vez que eu comprei um terno italiano na minha vida. Tenho até hoje. Graças ao grande alfaiate de Lausanne, nós estamos aqui celebrando, né, 20 anos do projeto de Natal. Pois bem, e o que virou? Quando nós conseguimos ir para frente, né? Obrigado. Outro prédio, um dos poucos, um dos 3 que nós encontramos legalizados na cidade de Natal, virou a nossa primeira escola, com o nome do primeiro marido da Lili Safra, certo? Que Dona Dora, que era um depósito da Justiça Eleitoral, e Dona Dora transformou no parque de diversões das crianças do bairro de Felipe Camarão. E aí eu vou contar outra história para vocês. Um dia meu pai me liga, eu estou aqui, meu pai era juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. Meu pai me liga e fala: você me contou o nome do bairro onde você está para a sua escola? Chama Felipe Camarão. Eu falei: é isso mesmo, é do lado. É uma das regiões mais perigosas de Natal. Você não vai durar 2 minutos na rua. Eu falei: pai, eu venho aqui, eu vou no jornaleiro, eu vou na padaria, eu ando até o final da rua, eu encontro as mães, eu entro na escola, sabe? Nunca ninguém
absolutamente chegou, mas nem perto de nada. Pelo contrário, um dia eu estava na sede da escola da Dora aqui, que eu já vou mostrar para vocês, uma mãe do meu lado, e ela não sabia quem eu era, e eu perguntei, nossa, mas que prédio maravilhoso, não tem grafite, todos os vidros íntegros, nada quebrado, está tudo limpinho, tudo maravilhoso. Não tem perigo de alguém aqui vandalizar o prédio? A senhora virou para mim, a senhora não é daqui não, né? Eu falei, não, não sou daqui, sou de São Paulo. Ela virou para mim e falou, meu senhor, se alguém encostar nesse prédio, a gente encosta nele. Por quê? Porque do nada, essa escola foi assimilada, graças ao talento da Dora e de todos os professores que ela recrutou pelo Brasil afora, como sendo o aeroporto daquela comunidade, para que os seus filhos pudessem ter a chance de decolar. E decolar, eles decolaram. Eu sempre mostrava essa foto ao redor do mundo, quando me perguntavam como é que é a avaliação da sua escola? Qual é a prova que vocês fazem para saber que o modelo da sua escola funciona? Aí eu ponho esse slide e falo, esta é a avaliação. Eu só preciso olhar para o rosto delas. O resto é economês. Tá? Porque essas crianças literalmente assumiram que este era o parque de diversões dela. Inclusive, quando o presidente da República veio aqui nos visitar, perguntou para uma criancinha, o que você acha da escola? E a resposta foi a seguinte, que escola? Não, essa escola aí que vocês aprendem ciência nos laboratórios. Falou, não, escola que eu vou de manhã. Este aqui é o meu parque de diversões. E durante 10 anos foi. Porque essas crianças aprenderam em laboratórios, como a gente aprende a ser cientista, aprenderam em aulas com cientistas, porque a coisa mais prazerosa que eu fazia 2 vezes por ano era dar aula de neurociência para essas crianças, a mesma aula umas 50 vezes, porque nós chegamos a ter 1000 e poucas crianças por ano em 3 escolas, uma em Natal, uma em Macaíba e uma, porque um dia eu fui no escritório do ministro da Educação, que hoje é ministro da Fazenda, e ele me falou, não é possível, suas crianças, você não tem prova, você não faz as coisas que as escolas fazem, mas o IDEB da região está explodindo, na onde as crianças que você tem, elas, as escolas estão subindo, só que o que você pôs na água? Eu falei, não pus nada na água. Ele falou, não, nós temos que fazer um outro experimento controlado, fecha o olho e põe o dedo no mapa do Brasil, onde cair nós vamos montar uma outra escola igual para ver o que acontece. Fechei o olho, pus o dedo, caí em Serrinha, 100 quilômetros de Feira de Santana, no meio lugar nenhum do Vale do Sisal, montando outra escola, 500 crianças por ano, mesmo resultado, idêntico. Porque eu dizia que essa escola era fruto do casamento até então não legalizado do Paulo Freire com o Santos Dumont. E funciona. Funciona porque é explosivo. Porque, como a Dora sempre me disse, educar não é ser rígido, educar é ser rigoroso. No amor e na dedicação que você oferece às crianças para que elas, por si só, possam descobrir os seus talentos e se transformar como ser humano. A educação é um processo participativo, cidadão e voluntário. Ninguém obriga ninguém a aprender. A gente aprende porque a gente descobre que é o maior exercício da civilização e da humanidade é aprender o que o universo aqui fora tem a nos dar. E foi isso que aconteceu durante uma década nessas escolas. Eu preciso que você mude para mim. Vamos lá. As crianças começaram a usar equipamentos que elas nunca veriam na rede pública, microscópios, telescópios, kits de biologia molecular, notacional. Oficina de ciência e tecnologia, elas montavam, essas eram crianças que aprendiam a equação de segundo grau, lançando foguete de garrafa PET aqui em Jundiaí, no quintal da escola que nós fundamos aqui também. Ninguém decorava x² mais x mais a igual a c. Elas viam a parada, elas experimentavam o sabor de um foguete decolar e cair.
Elas construíam triângulos, retângulos para aprender o teorema de Pitágoras, não que nem nós que tínhamos que decorar o quadrado dos catetos, soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Eu sempre me perguntava para a minha professora de matemática, mas quem era a dona hipotenusa? E esse cara deu o nome, né? Para onde veio esse barato? Bom, essas crianças construíam isso nas oficinas. Oficina de robótica, talvez um dos primeiros cursos de educação científica para crianças do ensino médio no Brasil, em que robótica era parte do currículo. Laboratório de química, eu estava tentando ir mais depressa, mas vamos lá, biologia, se quiser me ajudar, porque não está funcionando. Pode ir. Física, nós compramos 2 telescópios para a criançada olhar o cosmos, aqui de Natal e aqui de Jundiaí, e descobrir onde nós estávamos no universo. Pode ir. Oficina de História, Ciência e Arte. Pode ir, por favor. Biblioteca. E aí, Informática. Pode ir, por favor. Espaço de convivência, onde a arte fazia parte da educação científica, porque a ciência não é nada mais de como uma diferente manifestação artística do ser humano. A matemática, a física, a biologia, tudo isso são manifestações artísticas do intelecto humano que tenta explicar o que tem aqui fora. Sabendo que nunca nós vamos chegar a explicar o que tem aqui fora, porque o que tem aqui fora, a nossa única chance de explicar é aquilo que nós temos entre as orelhas é capaz de construir e chamar de realidade. É esse filtro que gera a nossa definição de realidade. Então, esse filtro tem que ser bem tratado desde antes do nascimento. Pois bem, eu estou tentando passar isso mais rápido, aí passei rápido demais, porque no meio do caminho, um dia, a Adriana chegou para mim e eu estava desesperado porque eu estava construindo uma clínica e não tinha médico. E eu queria tratar de mulheres e não tinha obstetra. E a Adriana chega para mim e fala, olha, o meu médico é espetacular e ele acabou de entregar um currículo. Eu falei, quantos currículos nós temos? Uma pessoa veio para mim, ele é o primeiro. Eu falei, é este. Eu conheci o Dr. Reginaldo, pai adotivo, ele faz da vida dele fazer partos. Mas naquele dia ele adotou um filho, meu filho. Passou a ser dele. Essa é a primeira imagem do Anitta Garibaldi. E essa é quando nós inauguramos, em 2007, se eu não me engano, né? 2008, perdão, 2007 é quando eu conheci você, 2008. E eu estava no Rio Grande do Sul a semana passada e contei para eles que esse nome foi dado com todos os nomes dos campos do cérebro para ressaltar os grandes heróis da civilização brasileira. Faltam ainda alguns nomes tapuias que nós temos que pôr aqui, porque esse aqui vocês talvez não saibam. Macaíba era a sede do Império Tapuia. E o imperador Canindé reinava toda a nação tapuia, que foi a única a resistir aos portugueses até a sua dizimação completa. Ele reinava daqui, de Jundiaí. Tá? E eu sempre dizia para as nossas crianças da escola da Dora, vocês só têm que olhar para baixo quando entrar qualquer adulto aqui, ou qualquer autoridade, qualquer senador, qualquer prefeito, nada, vocês têm que olhar no olho, porque vocês são descendentes dos tapuias, vocês resistiram a tudo. E quando essas crianças saíram com seus uniformes azuis, andando pelas ruas de Macaraíba, de Natal, na Serrinha, eu presenciei isso. Em Natal, como vocês conhecem, aquele barato que tem no chão, aquela faixa de pedestre, é só decoração artística no trânsito, né? Se você for acreditar que alguém vai parar, você vem parar aqui na clínica para ser tratado. Ocorre que toda vez que uma criança saía da nossa escola, lá em Cidade Esperança, para atravessar a rua e parava na faixa, o trânsito parava. Porque eles passaram a ser conhecidos como os camisas azuis. Quase como se todo o bairro, toda a comunidade tivesse depositado neles as esperanças de uma vida melhor que os pais deles não puderam ter. Essas crianças entravam no supermercado, as pessoas vinham falar com elas, eu testemunhei isso. Como é a sua escola? Como é o lugar onde você estuda? E aí faltava a cereja do bolo, que era a clínica materna infantil, que poderia cuidar das mães de alto risco para que essas crianças nascessem o potencial neurológico máximo delas.
E foi para isso que nós criamos e pusemos o nome de uma grande heroína brasileira, Anita Garibaldi, que é uma heroína italiana. Apesar de ter sido nascida no Brasil, em Santa Catarina, ela se casou, o Garibaldi escapou a primeira vez aqui para o Brasil e queria amarrar seu burro aqui, porque era maravilhoso, lá no Rio Grande do Sul. A Anita Garibaldi falou, não, querida, eu não casei com você para você ser fazendeiro no Rio Grande do Sul, eu casei com você para você fazer a Revolução Italiana. E quando eles voltaram para lá, e eles estavam cercados no castelo de Sant'Angelo em Roma, e o Garibaldi seria morto pelas tropas austríacas, a Anita Garibaldi foi a primeira a se voluntariar, a sair cavalgando no castelo, vestida de Garibaldi, para que ele sobrevivesse. Para que a Itália não perdesse o seu herói. Por isso que hoje, se vocês forem a Roma, na Avenida África Antica, na saída de Roma, tem uma estátua de uma mulher a cavalo. Anita Garibaldi. Está lá. E está aqui. Porque o mandato que eu dei para o Dr. Reginaldo foi: nós vamos atender todas as mulheres grávidas desta região que a gente puder dar conta. E eu contei a história que mandou o ministro da Saúde falar com ele sobre isso, e ele me falou: quantas consultas você quer ter por ano? Eu falei: 5.000. Hoje nós passamos de 60.000 e vamos chegar a 100.000. Eu vou estar vivo para ver. E aí se fechou um ciclo. Com a Anita Garibaldi, a gente fechou o ciclo de ter atendimento social, materno-infantil, sistema educacional, instituto de pesquisa e formação de novos cientistas. Não que essas crianças que nascem aqui ou que foram nas escolas tivessem que ser cientistas, não era esse o objetivo. Mas algumas delas foram, como o Firmino aqui. E esse era o objetivo, permitir que elas tivessem escolhas. E uma das coisas mais sensacionais que eu ouvi nesses 20 anos, quando a gente fazia entrevista da entrada dos alunos na escola, tinha uma pergunta: o que você quer ser quando crescer? As meninas, atrizes da Globo, modelo, os meninos, jogador de futebol, ator. Anos depois eu peguei a mesma entrevista das crianças que iam embora. Primeira página que cai na minha mão: astrofísico, geólogo, historiador. E aí eu virei a página: professor. O que mais? O que mais precisaria ser provado do sucesso de dar aeroportos para o Santos Dumont? Pois bem, eu só queria mostrar a vocês aqui o que pode ter sido o primeiro ultrassom e o último, né, provavelmente, Dr. Reginaldo, do Anita Garibaldi, numa máquina doada pelo Sírio-Libanês. Eu fui lá e não deixei em paz o diretor executivo do Sírio-Libanês até que ele doasse uma das máquinas que eles não estavam mais usando, que para eles já era ultrapassado e para nós era um salva-vidas. Porque a partir de então nós podemos fazer os pré-natais das nossas mães aqui com equipamentos de ponta. Essa é a escola aqui na Fazenda Jundiaí que nós construímos. Esses são os professores, com a Dora se escondendo, como sempre, no canto da foto. Ela sempre queria ficar longe do centro da foto, mas aqui eram todos esses professores. Esse projeto durou 10 anos, chegou por volta de 11.000 crianças, mais de 1.500 por ano, e foi terminado com a decisão do ministro da Educação do governo Temer, que eu estava na Suíça, no dia 21 de dezembro, eu recebo uma mensagem que o MEC não ia renovar o nosso projeto, me dando 7 dias para achar 20 milhões de reais. Meio difícil, porque o Papai Noel não vai para a Suíça, garanto para vocês. Infelizmente, nós tivemos que terminar o projeto, mas eu ainda não desisti de trazê-lo de volta, a qualquer momento. Essas eram as oficinas aqui de Macaíba: ciência e tecnologia, circuitos eletrônicos, as crianças lançando foguete e aprendendo a ser cidadãos através do método científico. Enfim, tudo isso foi sendo feito. Aqui eu tenho vários slides que eu não poderia deixar. Essa é uma reunião dos ex-alunos realizados no jardim do nosso prédio. E novamente, essa é a prova. Cada vez que nós organizávamos essas reuniões, centenas dessas crianças apareciam para participar, e essa era
a prova de final de ano. Nada substitui o sorriso genuíno de uma criança. Você não precisa fazer prova nenhuma de qualidade de escola se você conseguir fazer esse tipo de foto. Mas eles fizeram muito mais do que isso. Eles passaram nos vestibulares das melhores federais do Brasil, eles saíram do Brasil para fazer doutorado fora daqui, eles transformaram a vida das suas famílias através da experiência de aprender solidariamente. Esse era o nosso centro de pesquisa antes desse prédio ser construído. E aqui, a primeira escola de altos estudos da CAPES feita em Macaíba, de neurociência. Outros laboratórios criados, biotério de primatas. E esse é o desenho original do campus do cérebro. Eu contei outro dia, que é uma história que eu não contei durante 20 anos, que eu fui no escritório do Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, em Copacabana, e falei para ele: professor, eu quero construir uma Brasília científica. O senhor mudou a minha vida porque eu cresci sob a égide do sucesso de Brasília. E o Niemeyer começou a desenhar no papelzinho, rabiscando os desenhos. E eu ia contando para ele o que eu queria fazer e ele ia desenhando. Infelizmente, ele me entregou os papéis, mas na saída a filha dele tirou da minha mão delicadamente e eu não fiquei com os papéis, mas ele falou: procure o professor Galpinski. Ele trabalhou comigo. E esse é o projeto do professor Galpinski, do que vocês conhecem lá, que é esse prédio aqui, lá em cima, e deste prédio aqui, que foi desenhado para ser como se fosse uma jangada potiguara, de pescadores do Rio Grande do Norte indo para o mar, porque esse prédio era destinado, e um dia vai ser, para ser a Escola Lígia Maria Laporta, a escola para toda a vida, do nascimento até o final do ensino médio. Para quem não sabe, Lígia Maria Laporta era a minha avó. O prédio temporariamente tem uma outra missão, mas a minha missão de vida é trazer ele de volta para ser a primeira escola do nascimento até o pós-doutoramento do Brasil. Eu sou teimoso. Um dia eu volto aqui para contar para vocês como nós fomos no prédio de volta. Esse é o professor Galpinski, o projeto do Instituto de Neurociências. Esse é o prédio que nós estamos, desenhado por ele. Próximo. Essa é a escola da minha avó. Próximo. Esse é o centro poliesportivo que nunca foi construído, mas eu continuo acreditando nele. E essa entrada era para ser o pórtico, o 14 bis do século XXI. Tá? Guardem essa imagem, ela não existe, tá? Ela só existiu na minha imaginação e na imaginação do professor Galpinski. Eu só queria dizer para vocês, essas aqui são fotos maravilhosas da construção, que só existe, só foi finalizada, e é duro admitir isso, porque o São Paulino, chamado Theo Paraschiva, assumiu a responsabilidade de transformar o que pareciam ruínas romanas por anos nos prédios que vocês habitam hoje, tá? Está aqui sentado. Eu só queria dizer que, um pouco antes do Theo, durante vários anos, quem me aturou à distância e permitiu que tudo que a SDAP queria fazer se transformasse em SD, não está mais conosco, Anselmo Pet, mas eu gostaria de agradecê-lo, uma pessoa da Dora, porque carcamano, palmeirense, teimoso que nem uma pedra, mas sem ele nós também não estaríamos aqui celebrando. Aqui só para mostrar a divisão de inspeção de engenharia, fazendo uma inspeção no laboratório, protegidas adequadamente. Esse é o prédio, não preciso falar muito, esse é o campus. E eu só queria dizer que essa é a escola da minha avó. Essa é a turma de cientistas, Fabrício continua lá na foto, que participaram das primeiras iniciativas do nosso centro de pesquisa. Marcelo está aqui no canto. E sem o Instituto de Natal, isso aqui não teria acontecido.
Porque os primeiros experimentos para testar a viabilidade de usar uma interface cérebro-máquina não invasiva para fazer um paraplégico brasileiro dar um chute na da Copa do Mundo foram feitas em Candelária. Foram feitas no laboratório de quarto lá que nós tínhamos para testar. E disso surgiu isto. O projeto da abertura da Copa do Mundo. Esse é o nosso animação que foi criada para descrever o que nós iríamos fazer. Infelizmente a FIFA não nos permitiu fazer toda a demonstração planejada, mas guardem essa animação. 2003, um paraplégico usando uma interface máquina para controlar um exoesqueleto, levantar de uma cadeira de rodas e sair andando. Eu vou provar para vocês que eu sou teimoso. Esse é o nosso primeiro paciente em São Paulo, usando essa interface cérebro-máquina para caminhar depois de 6 anos de paraplegia completa. Bruno, andando com o controle da mente do exoesqueleto e recebendo feedback tátil dos pés do exoesqueleto quando eles tocam no chão, nos seus braços, que era a única parte do corpo que ainda tinha sensibilidade tátil. Nós retreinamos o cérebro desses pacientes a imaginarem que o corpo deles tinha voltado a se locomover, e o cérebro acreditou em nós. Tá? Pois bem, depois do chute da Copa, alguns dos nossos pacientes não precisavam mais nem do exoesqueleto para andar, porque esse exoesqueleto, treinamento com ele com a interface cérebro-máquina, permitiu que eles tivessem uma recuperação neurológica parcial e se transformassem de paraplégicos completos em paraplégicos parciais, algo que nunca havia sido registrado na literatura de lesões medulares. E vocês veem o primeiro paciente nosso a andar sem a necessidade de um exoesqueleto, usando uma interface cérebro-máquina. Como ele teve uma recuperação muito razoável de contrações e controle voluntário dos membros inferiores, nós ajudamos eles com um pequeno carga elétrica na musculatura de forma não invasiva para apoiar a caminhada, mas a caminhada é voluntária dele. Mas eu ainda não tinha tido nesse instante a chance de reproduzir a animação que eu mostrei para vocês e que eu levei para todos os lugares do mundo, para a FIFA e para a presidente Dilma, que aprovou, e eu devo agradecer não só isso, a presidenta Dilma, mas também a ela, por ter aprovado o ISD. Ela e o ministro Aloysio Mercadante são os dois signatários da nossa conversão em uma organização social. Se não fosse por eles, nós também não estaríamos aqui. E eu já agradeci a ela em Xangai no ano passado, depois de 10 anos sem encontrar com ela. Esse é o nosso centro que vocês têm aqui, de neuroreabilitação, mas eu achei que era preciso fazer algo mais. Vocês estão vendo pela primeira vez no Brasil o laboratório de neuroreabilitação da ASDAP em Pequim, na China, em colaboração com o maior hospital de neurologia do país, o Chonghu Hospital, que reproduziu na China tudo aquilo que nós fizemos no Brasil, em São Paulo e no ISD. Esse é o laboratório da ASDAP na China. Essa é uma esquiadora muito famosa chinesa, que foi treinada com o protocolo Andar de Novo, que foi desenvolvido na Copa do Mundo 10 anos atrás. E como palmeirense de espírito de corpo absolutamente convicto, a FIFA não deixou de fazer aquilo. Mas eu fui para Pequim. E lá eu fiz. Essa é uma paciente com 2 anos de paralisia completa, Ásia A, lesão completa, paraplégica, sem sensibilidade abaixo da lesão torácica, depois de 9 meses de treinamento com o protocolo Andar de Novo, demonstrado na Copa do Mundo para 1,2 bilhões de pessoas ao vivo, ela reproduziu a animação que não pode ser feita no Brasil. Ela levantou por si só e hoje ela caminha, não só no laboratório das DAP em Pequim, ela caminha pelas ruas de Pequim. Porque hoje ela é uma paraplégica parcial, com recuperação neurológica, capaz de só com uma órtese de membro inferior caminhar autonomamente com esse carrinho de locomoção. Sem isso tudo aqui, sem esses 20 anos, os 20 pacientes que andaram em Pequim nos últimos 2 anos jamais teriam andado.
Isso porque, no final da minha palestra, no primeiro simpósio de neurociência de Natal, eu disse a quem estava lá, e tem várias pessoas aqui que estavam lá, que esse projeto ia ser diferente. Ia ser um outro tipo de Santos Dumont, ou pelo menos um outro tipo de voo do Santos Dumont, porque desta vez não precisaria ir para Paris. Desta vez, o Santos Dumont ia voar sobre a luz do Cruzeiro do Sul. E ele voou. Muito obrigado. Oh, meu Deus. Caralho, como é que eu salvo isso aqui, mano?